Shalom para todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à nossa série Calendário Bíblico, nosso calendário bíblico, né? E nós estamos na parte 8. Nós vamos falar hoje de Yom Kippur, dia da expiação, tá? Tá frio aí, gente? Hoje aqui tá frio. Tá frio mesmo. Sensação térmica de 10 graus. Tá fazendo 16, termômetro lá fora tá marcando 16 graus. Vamos lá. Aonde está o dia da expiação na Bíblia, né? Levítico, no capítulo 23, o texto diz o seguinte: E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 dias deste 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho servil fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Vamos falar também de Yom Teruah, porque Yom Teruah está intimamente ligado no cálculo do Yom Kippur, do calendário de Yom Kippur, né? E nós vamos também falar sobre o retorno, né? Porque essa festa, eu vou falar de tudo, eu vou falar da festa, da celebração de Yom Kippur e de Yom Teruah, que também estão intimamente ligados ao retorno do Messias, ao retorno de Yeshua, né? Yom Teruah é a festa das trombetas, né? Na Bíblia em português você vai encontrar como festa das trombetas. Ela acontece antes de Yom Kippur, 10 dias antes de Yom Kippur é Yom Teruah. Hoje, no calendário civil, né? No calendário que não é bíblico, o calendário civil judaico, né? Ela é chamada de Rosh Hashanah, né? Rosh Hashanah, que é no primeiro dia do 7º mês, né? E iniciavam os toques das trombetas, né? Quando iniciavam os toques das trombetas, que era a festa das trombetas, né? Isso acontece até os dias de hoje, porém eles fazem isso no dia que eles chamam, no dia do calendário civil de Rosh Hashanah, mas na Bíblia é chamado de Yom Teruah, né? Na Bíblia em hebraico é chamado de Yom Teruah, na Bíblia em português, festa das trombetas. Essa festa é o anúncio ou prenúncio do retorno do Messias, né? Em Apocalipse, nós vemos que há 7 trombetas que são tocadas, né? As trombetas, essas são referências às trombetas de Yom Teruah, tá? Eu não vou entrar muito nesse mérito, um dia a gente aprofunda mais essa questão. Yom Teruah também está ligado à ressurreição, né? Porque nós vemos em 1 Coríntios 15, 52, há um versículo dizendo o seguinte: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. São 7 trombetas a serem tocadas e a 7ª é a última, né? Nós temos 7 trombetas no livro de Apocalipse, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E aqui eu coloco novamente aquela questão, né? 1 Coríntios capítulo 15, não fala que a gente vai morar no céu, né? Não fala. Fala que a trombeta vai soar, a trombeta vai tocar, e nós vamos ser transformados se estivermos vivos, né? Nosso corpo vai ser transformado para um corpo glorificado, e aqueles que estiverem mortos, né, vão ser ressuscitados, vão receber um corpo ressurreto, e vão receber glória nesse corpo para que esse corpo não se corrompa, né? Vai ser um corpo diferente. A palavra hebraica, né, teruah, talvez você não saiba, significa grito, muito interessante, né? Significa clamar, bradar.
E a gente tem uma referência em Mateus 25, verso 6, a gente tem uma referência a essa questão, né, desse significado. A gente vê bem esse significado nesse trecho. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, um grito. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, né? E o texto de Mateus capítulo 25, que fala sobre as virgens, né, as virgens prudentes e as virgens loucas, né, está falando sobre o retorno do noivo, sobre a vinda do noivo, né, sobre a volta de Yeshua, né? Então ele vai voltar e ele vai tomar para si a sua noiva, né? E a noiva virgem é a representação, né, da igreja, representação da noiva de Yeshua, né? Vão avisar, vai ter a trombeta vai soar, né? Alguém vai gritar, né, dizendo aí vem o esposo, alguém vai avisar, dizendo aí vem o esposo, saia ao encontro, saia ao encontro, igreja, saia ao encontro do noivo. E a gente precisa estar preparado, né, igreja? Como igreja, nós precisamos estar preparados, porque a qualquer momento, né, o noivo vai vir e nós precisamos estar prontos para sair ao encontro dele. Em Números capítulo 25, nós vamos ver uma referência à expiação. A única referência da Bíblia que houve expiação, tá? Você não vai ver no Antigo, o único momento que você vai ver que houve expiação é em Números capítulo 25, né? E você também vai ver quando Yeshua fez a expiação, né, pelos nossos pecados na cruz, né? É a única forma de expiação. E eu vou explicar melhor isso para você mais adiante. Aí diz a palavra o seguinte, Números 25, a partir do verso 4. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Né? Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os seus homens que se ajuntaram a Baal Peor. Os homens, né? Aqui está falando do texto, haviam muitas mulheres, né? De Moabe, e dentre elas Cosbe, né? Eram as mulheres que entraram no arraial e seduziram os homens, né? Então seduziram os homens israelitas, né? E levaram suas estátuas, os seus deuses, enfim, né? E estavam fazendo abominações diante do Senhor, né? Essa contaminação desagradou a Deus. E eis que veio um dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita. Aí aconteceu assim a gota d'água para Deus, assim. Foi o que já estava tudo ruim, né? Ainda veio uma midianita, que é a Cosbe, né? À vista de Moisés, quer dizer, diante de todo mundo, à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, diante de Moisés, né? Chorando eles diante da tenda da congregação. Né? Eles estavam chorando diante da tenda da congregação por causa de todas aquelas abominações, e aí eles passaram na frente, né? E aí veio um homem dos filhos de Israel com uma midianita, passou na frente deles, né? Fazendo aquelas abominações, né? E vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, né? Sacerdote, se levantou no meio da congregação, tomou uma lança na sua mão e foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, o homem israelita e a mulher pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés dizendo, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel.
Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele, a sua descendência depois dele, terá a aliança do sacerdócio perpétuo. Por quê? Porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. Né? Então, aqui é a primeira vez que aparece na Bíblia dizendo que houve expiação. Ele fez expiação pelos filhos de Israel. A gente vai ver que em Isaías 53:10 há uma profecia sobre a expiação que Yeshua vai fazer, né? Que o Filho do Altíssimo vai fazer. Então, no verso 10 diz o seguinte: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Né? Então, ele se colocou em nosso lugar como expiação. Ele verá, né, verso 11, o fruto do trabalho da sua alma, se ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, as iniquidades do povo. Então, ele levou sobre si, né? Por isso lhe darei a parte de muitos, como os poderosos, e com os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Foi o que por nós. E aí a gente vai ver agora algo que parece até contraditório, mas eu vou explicar para vocês. A palavra de Deus diz em Hebreus 10, por que eu disse para vocês que só houve expiação em Números 25 e quando veio Yeshua, como eu disse na profecia para vocês de Isaías, mostrei que são os dois momentos em que houve expiação. Porque em Hebreus 10 diz o seguinte: apesar de todos os sacrifícios que haviam para a expiação, não havia efetivamente expiação, né? Não havia perdão dos pecados. Por que não havia perdão dos pecados? E aí a gente vai ver em Hebreus 10, a partir do 4, diz o seguinte: porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui, venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Não está falando do princípio, desde o princípio, né? Yeshua já existia desde o princípio. Ele é o alfa e o ômega, o Aleph e o Tav, princípio e fim. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Né? Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Antes, o sangue dos animais cobria os pecados, apenas cobria os pecados, mas não era suficiente para perdoar. O sangue de Yeshua, ele é suficiente para perdoar pecados. Né? A gente vai ver que existiam os sacrifícios que eram o tempo do sacerdócio levítico, né? E agora, com Yeshua, o sacerdócio, a aliança mudou, né? A aliança mudou de sacerdócio levítico para sacerdócio eterno, da ordem de Melquisedeque. E a conclusão da obra de expiação, né? Yom Kippur, a festa de Yom Kippur, qual o significado da festa de Yom Kippur? Né? Yom Kippur fala da conclusão da obra, né? Que Yeshua ele vem concluir a obra que ele começou, a obra de expiação. Ele começou essa obra na cruz. Quando ele veio e ele morreu, e ele entregou o seu sangue, ele deu a sua vida, né?
entregou o seu corpo, foi moído, né? Saiu toda a água do seu corpo, né? Então, ele fala ali houve um princípio da expiação, né? A expiação só vai ser completa quando os mortos ressuscitarem e o Senhor transformar os vivos. Por quê? Aí talvez você até se espante, meu Deus, mas não foi suficiente. Sim, ele perdoa seus pecados, mas a libertação, né, ainda não está completa. Se a libertação estivesse totalmente completa, a obra de expiação estivesse totalmente completa, você não pecaria de novo, mas você continua pecando. Você ainda tem aquela inclinação para o mal, que você precisa todo dia estar orando, jejuando, se santificando, buscando conhecimento da palavra, obedecendo a palavra. Para quê? Para você não pecar. Você ainda tem aquela inclinação, né? Você ainda está preso ao corpo da carne mortal, da carne corruptível. Você está preso a esse corpo, né? Isso a gente não tem como fugir ainda, porque a obra de expiação começou na cruz, mas ela começou, mas a obra de Yeshua não terminou. A obra de Yeshua vai terminar no dia que ele retornar para nos buscar e para nos glorificar como noiva, né? Então, agora voltando a especificamente falar sobre Yom Kippur, vamos falar sobre os dias terríveis, né? Por que a gente precisa de Yom Kippur ainda, né? A Páscoa foi cumprida plenamente, a Páscoa foi plenamente cumprida, primícias foi completamente cumprida, né? Cristo é a primícia dos que dormem, ele é a primícia nossa, né? Aconteceu já a festa de Pentecostes, né? Já foi cumprida, né? Nós celebramos, continuamos a celebrar, né? Por estatuto perpétuo do Senhor, né? Foi uma mensagem tremenda, o Senhor fez coisas tremendas naquele dia, naquela festa de Pentecostes de Atos capítulo 2, e continua fazendo todos os anos, renovando, né, essa promessa sobre nós, a cada Shavuot, a cada festa de Shavuot, a cada festa de Pentecostes, isso é renovado sobre nós. E os dias terríveis, né, agora falando de Yom Kippur, né, que ainda não se cumpriu totalmente, né? Yom Kippur não se cumpriu. A próxima festa que falta ter o cumprimento pleno é Yom Kippur, né? E os dias terríveis são os 10 dias, né, contados, né? Do primeiro dia, que é Yom Teruah, até o 10º dia, que é Yom Kippur. Então, desde o toque das trombetas até o 10º dia, que se refere a Levítico 23, né? Esses são os dias de Techuvá, né? Se chama de dias de Techuvá, ou dias de arrependimento, dias de oração, dias de mudança de atitude. As pessoas procuram corrigir seus erros, né? Fazem alianças com o Senhor, né? Não é uma promessa vazia, né? Aquela promessa de fim de ano dizendo assim, eu vou parar de xingar o meu filho. Não é assim, né? É uma aliança mesmo com Deus, é algo sério. É fazer uma aliança com o Senhor, fazer um propósito com Deus, né? Fazer um propósito com Deus, né? E essa aliança de seguir um caminho diferente, né? No próximo ano, no próximo calendário, né? Então, se você xingava, não vai mais xingar no próximo ano, não faça isso, né? Se você estava descontrolado, estava uma pessoa muito ansiosa, então procure se concentrar nessa questão que você precisa de mudança, né? Então, é algo para você, entre você e Deus, né? E que vai beneficiar a sua vida. Eis aí o primeiro motivo para se celebrar Yom Kippur, né? Para se obedecer. Eu quero falar também dos 10 dias, dar uma dica para vocês, mostrar para vocês que tudo na Bíblia tem um motivo, tem uma razão, né? Não é à toa. O Senhor, ele é totalmente cheio de sinais, né? E os 10 dias, eles têm significados interessantes, né? Você vai ver 10 dias quando Labão e sua mãe tentam segurar o mordomo de Abraão, né? O mordomo de Abraão manda Abraão manda seu mordomo buscar uma esposa para Isaac,
E Labão e sua mãe tentam segurar ele lá por 10 dias. Fica aí mais 10 dias com a gente. Iam ser 10 dias terríveis ali para eles. 10 dias de tribulação. Se o mordomo tivesse aceitado. Mas não, ele estava ligado ali com Deus. E nessa ligação ele falou, não, nós vamos imediatamente porque eu tenho um compromisso com o meu... Eu tenho um compromisso com o meu amo, com o meu senhor, o Abraão. E eu prometi que eu ia levar a esposa, o filho dele está esperando e eu tenho que ir. E aí eles se levantam e vão embora. Por 10 dias também, Daniel e seus amigos foram provados em não se contaminarem com a Babilônia. Eles não se contaminaram por 10 dias e o Senhor deu vitória a eles. Por 10 dias, a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias a fim de provar os que permaneciam em Jerusalém. Os que ficaram em Jerusalém depois do cerco, depois da invasão, de Jerusalém, dos muros terem sido derrubados, do templo ter sido destruído, por 10 dias, após 10 dias, a palavra do Senhor veio a Jeremias e provou aquele povo. Houve uma provação daquele povo. Por cerca de 10 dias também, Paulo foi atribulado com ciladas armadas. Você vai ver isso em Atos 25, armaram ciladas por 10 dias para Paulo. Mas o Senhor livrou Paulo de todas essas ciladas. Tribulação de 10 dias, em Apocalipse 2:10. E o Senhor é enfático, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O número 10 também está no mês de Ave. Número 10 no mês de Ave também indica tribulação. Número 10 é um dia após o 9 de Ave, está dentro do tempo de luto. 10 é um número de tribulação, então é um número de ação. O cumprimento de Yom Kippur, Yeshua, como eu falei para vocês, ele perdoou os pecados, ele continua a interceder por nós. Todas as vezes que você peca, você clama o sangue que te purifique. Você ora, você jejua, e o seu sangue, ele verte para nos dar perdão. Isso é peça. Isso é peça. É quando o sangue verte para te dar perdão. Mas todos, como eu falei para vocês, todos nós continuamos a pecar diariamente, não é mesmo? Eu não sou perfeito, você não é perfeito, ninguém é perfeito, nós não somos cobertos de glória, nós não somos seres incorruptíveis, Nós somos seres totalmente corruptíveis, Nós estamos presos a um corpo de carne, então a obra não está completa. Mas aquele que começou a boa obra, que é o Senhor, ele é fiel e ele vai aperfeiçoar essa obra que ele começou até que dia que está escrito? Até o dia de Jesus Cristo, está escrito na palavra. Qual é o dia de Jesus Cristo? Qual é o dia de Jesus Cristo? O dia do encontro com ele nos ares. Eu creio que possa ser, eu creio particularmente, eu não posso afirmar isso para vocês, tá? Isso não é nenhuma doutrina, Mas eu creio profeticamente que o dia do encontro com Cristo nos ares é simbologia de Yom Kippur, tá? E que o reinado milenar, do Senhor, o retorno dele para a terra, então Yom Kippur seria a subida da igreja com Cristo nos ares, com Yeshua, encontrar com ele, se juntar com ele, e em Yom Kippur. E após Yom Kippur, seria a festa. Qual é a festa que vem depois? É Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, que é quando Yeshua tabernacula novamente entre os homens, reinando por 1000 anos. Então, o mesmo aconteceu antes, Ele veio na festa de acordo com os cálculos climáticos, geográficos, etc., históricos, todas as informações,
né? A gente sabe muito bem que Yeshua tabernaculou entre nós, né? O Verbo se fez carne, né? Em tempos de festa de tabernáculos. Não foi em 25 de dezembro, não tem nada a ver com o Natal, né? Isso é uma festa pagã. Então é isso, gente. Você percebeu? Fica ligado, fica atento que nós temos mais para aprender, muito mais para aprender, né? Como eu disse, aquele finalzinho que eu falei para vocês é só algo que eu acredito, tá? Algo que eu acredito particularmente, que há ali um tempo que vai ser Yom Kippur, e depois vem Sukkot, que é o encontro com Cristo nos ares, né? Que seria a simbologia do arrebatamento, e a outra, a vinda para o reinado milenar, a outra festa seguinte, que é o que nós vamos falar. A próxima festa que nós vamos falar é a festa de Sukkot, né? Que é a festa dos tabernáculos. Então, até o próximo vídeo, gente. Curte aí, compartilha, você que gostou.